Olá, eu sou Luciana Nervoso, eu sou trainer formada pela Ones University e terapeuta holística. Depois do primeiro vídeo, o Como Meditar 1, algumas pessoas me perguntaram como é que eu faço para me livrar do sofrimento, se existe alguma meditação que possa ajudar no sofrimento, a reduzir o sofrimento. E, na verdade, o sofrimento é mais uma das histórias da mente. É uma interpretação da mente para fatos que aconteceram na nossa vida. A gente tem que reconhecer que o sofrimento ele é uma interpretação nossa com aquilo que aconteceu com a gente. Se eu te falo alguma coisa, se eu digo que você é muito alto ou muito baixo, ou muito gordo ou muito magro, isso não importa. O que importa é o que isso vai desencadear em você. O que isso vai engatilhar em você. Então, e tudo que acontece vem para lembrar da gente de uma dor anterior. Porque é nesse movimento que a nossa mente está trabalhando. Então, se eu tenho um trauma de abandono lá atrás, esse movimento ele vem se repetindo. E a gente tem muita dificuldade com a integridade interior. A integridade interior é quando eu reconheço que eu reconheço os meus sentimentos, as minhas emoções, sem medo. Porque a gente tem muita facilidade para aceitar a felicidade, o amor, a contentação, a compaixão. E a gente tem muita dificuldade para assumir o ódio, o ciúme, rejeição, mágoa, tristeza. Né? Sempre tem alguém para falar, amiga, sai daí, vamos ao cinema, vamos tomar um drink, vamos tomar um chopp, vamos jogar um futebol. Então, a gente tem muita dificuldade em ficar com o sofrimento, com a dor. Porque o sofrimento é a negação dessa dor. Porque se você para, sente essa dor, vive o luto, aquilo acaba. Aquela dor é experienciada e aquilo vira uma memória. Sem que aquilo, só de lembrar daquilo, te faça ruborizar, ter raiva ou encher os olhos de água, de lágrimas. O que vai fazer a gente entrar na emoção é a gente não ter experienciado essa emoção lá atrás. Então, para voltar lá e sentir aquilo e esperar dissolver, muita gente acha muito doloroso, porque acha difícil ir lá e reconhecer que sentiu ódio, que sentiu mágoa, sentiu tristeza. É muito difícil, principalmente quando a gente vai lidar com pai e mãe. Porque a gente hoje, não, eu já perdoei minha mãe, já perdoei meu pai, eu entendo. O adulto entende, mas e a criança? Ela entendia isso? A gente voltar lá atrás e perceber, será que eu perdoei de fato a minha mãe, meus irmãos, aquele amiguinho, aquela amiguinha lá do lado da escola, lá atrás? Aquela minha amiguinha me traiu e hoje todas as minhas amigas me traem. É um padrão. Enquanto a gente não voltar lá e entender por que a gente ainda não perdoou aquilo, não entendeu que aquilo era uma coisa de criança, que o adulto entender é fácil. A nossa criança interior, porque naquele momento eu tinha 3, 5 anos e eu vivia aquela dor, ou aquele trauma, eu vi uma coisa muito traumática. E até hoje eu tenho medo, tenho muita ansiedade, porque a ansiedade é o medo de que aquela dor se repita. Né? Muita gente falou comigo agora sobre ansiedade. A ansiedade é o medo de que uma dor anterior se repita. Então, se você volta e experiencia essa dor e ela se dissolve, acabou. Você não precisa mais ter medo. O medo, ele se dissolve junto, porque a origem dele já não existe mais. Então, a gente vai aqui fazer um exercício de TFT, Terapia do Campo do Pensamento. É um pouco diferente do EFT. A gente vai fazer aqui uma sequência justamente para traumas, para coração partido, para uma traição muito, muito traumática, uma raiva, culpa, tristeza. Tudo isso que for muito forte, muito latente, a gente pode ir trazendo agora. Você vai reviver em alguns segundos, alguns minutos, você vai se livrar, né, dessa dor mais latente que você tem aí. Se você nesse momento está em sofrimento, maravilha, esse exercício todo é para você. Então a gente volta
lá naquele momento, daquela dor, daquele trauma. E a gente vai começar com batendo aqui na lateral, nesse gordinho da mão, e lembrando essa raiva, essa dor, essa tristeza, essa mágoa, esse coração partido, traição, e vai batendo aqui. E vai lembrando disso. E aqui, abaixo do nariz, no bigodinho de Hitler, tá? Só cuidado para não bater com muita força se você tá com muita raiva, tá? Aqui, e vai lembrando esse ódio, essa mágoa, essa rejeição, essa culpa, esse medo. E aí começa aqui no início da sobrancelha, aqui nesse ponto, e vai. Esse ódio, esse sentimento, só cuidado para não bater forte se você tá com raiva. Aqui abaixo do olho, nesse ossinho, esse ódio, essa mágoa, essa rejeição, esse coração partido. E a gente vai abaixo da axila, aqui na altura do sutiã para as mulheres e na altura do mamilo para os homens. Esse ódio, essa culpa, essa raiva, esse medo. E vai relembrando a situação que está te fazendo sofrer agora, nesse sofrimento que você está passando. Todo o tempo que você ficou em sofrimento, tudo aquilo que te atrapalhou, vai lembrando de tudo. Aqui na clavícula a gente desce um pouquinho, 1,5 centímetro e anda 1,5 centímetro para o lado. E vai. Essa sensação, essa raiva, essa emoção, esse sentimento. E aqui no dedinho, bem no cantinho da unha, esse sentimento, essa sensação, essa dor, esse sofrimento. De novo na clavícula. Indicador no cantinho da unha de novo e vai batendo. Essa dor, essa culpa, essa raiva, essa traição, esse coração partido. Vai respirando e vai fazendo. E vai lembrando. Se vier choro, se vier raiva, deixa vir. É isso mesmo, deixa vir e vai sentindo. E vai fazendo. E aqui na clavícula de novo. Vai fazendo. Para um pouco, respira 1, 2 vezes. E vê em que nível, se melhorou o sofrimento, essa dor. Ou se continua a mesma coisa. Se continua a mesma coisa, repete mais umas 2 vezes essa sequência. E ver se acontece alguma mudança. E para quem já sentiu diferença na primeira vez, vai repetindo, sempre trazendo essa situação. Não pode trazer todas as mágoas da vida. A gente vai trabalhar aqui uma mágoa de cada vez, uma dor de cada vez. Então, se é uma mágoa com a mãe, se é uma mágoa com o pai, se é uma mágoa com o marido, a esposa, é essa mágoa, não são todas as mágoas que essa pessoa te causou, é uma só. E pega a que mais está te doendo agora, que mais está te fazendo sofrer nesse momento, né? Geralmente é a mais recente. Mas faz essa mais recente, depois volta lá na primeira que você conseguir lembrar. Na primeira vez que você falou, mãe, fica, e sua mãe não ficou, que você ficou se sentindo muito rejeitado. Então, faz agora para passar o sofrimento atual e depois você procura voltar lá no original, se for possível. E aí você vai perceber uma mudança com relação ao sofrimento, com relação à ansiedade. E me conta como foi. Se tem alguma dúvida, vocês podem me mandar. Pode comentar aqui no YouTube ou comenta lá no Sintonia Angelical, no Facebook. Me manda as perguntas e eu vou procurar responder todas da melhor maneira possível. Tá? Espero ter ajudado. Um grande abraço.